Nós vamos agora, com a ajuda de Deus, trazer uma palavra para o seu coração, baseado na lição de número 2 do trimestre que estamos estudando, este último trimestre do ano, e a CPAD nos traz em sua lição bíblica um tema muito importante: quem era Jó? Para isso nós vamos tomar por base Jó, capítulo 1, versículo 1, trazendo assim esse versículo como texto áureo da nossa lição. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Meus queridos, é muito importante termos o perfil de um homem de Deus como era Jó, pois isso nos inspira na trajetória da vida a entendermos que é possível um ser humano agradar a Deus. O livro de Jó não traz uma biografia assim profunda da vida de Jó, mas traça um perfil de um homem gigante na fé, um homem diferente dos demais, não diferente em natureza, em estrutura, mas diferente na sua espiritualidade, diferente na sua forma de adorar a Deus, na sua comunhão com Deus, não é? Uma família sólida, um lar abençoado. E isso nos faz entender que é possível o homem agradar a Deus e viver uma vida de profunda comunhão com Ele. A Bíblia nos faz entender muito bem as características de Jó. Mas o que nos chama mais atenção é que Jó foi considerado pelo próprio Deus como um dos 3 homens mais piedosos de todos os tempos. Ezequiel, o profeta, no capítulo 14, versículo 14, chega a considerá-lo entre os homens mais piedosos da história sagrada. Coloca lá Noé, Daniel e Jó, homens de justiça, homens que agradaram a Deus. E isso é algo salutar para nós, pois tanto Noé como Daniel, como Jó viveram em tempos difíceis. Daniel viveu em um cativeiro babilônico, Noé viveu em uma geração antediluviana, e Jó viveu num período patriarcal, quando nem havia igreja, não havia Bíblia, não havia nem sacerdote, como no sentido do sacerdócio levítico. Pois bem, esses homens conseguiram agradar a Deus. Há um detalhe na vida de Jó que já nos chama a atenção a partir do seu nome, Jó. Dizem os estudiosos que é um nome descendente do árabe, que significa voltado para Deus, voltado ou devolvido, devolução. E é uma revelação fiel daquilo que aconteceu com a história de Jó. Nós vamos começar a estudar a vida desse homem e você vai ver que ele perde tudo, mas no final Deus lhe devolve em dobro. Aí nós já encontramos uma palavra de Deus para os nossos corações. Se você é fiel a Deus, mas perdeu algumas coisas na sua vida, descanse em Deus, meu querido. Não perca a sua fé, porque isso é o mais importante. Tem um hino que diz que eu perca tudo na vida, mas que não perca a minha fé em Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Jó perde bens materiais, Jó perde sua fazenda, por pouco Jó não perde a sua esposa, mas ela ficou abalada na fé. Jó perdeu, mas não perdeu sua fé em Deus. Mantenha sua fé em Deus, mantenha sua confiança em Deus e acredite, na hora certa, no tempo de Deus, Ele vai lhe devolver tudo que você perdeu. Glória a Deus! Então, meus amados irmãos, nós vemos Jó um homem de caráter irretocável. Um homem íntegro, sincero, um homem reto, um homem temente a Deus,
diz a Bíblia, que se desviava do mal. Veja que perfil lindo. Nós estamos em uma época em que as pessoas se aproveitam das redes sociais e colocam seus perfis. Que bom que, a partir de hoje, esteja no perfil de cada um daqueles que me ouvem. Esse homem é íntegro, é reto, é sincero, é temente a Deus e se desvia do mal. A palavra íntegro é o caráter de uma pessoa que é de verdade, uma pessoa verdadeira. E Jó tinha essa integridade, né? O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, é desonesta, né? Não possui valores nobres. Jó era diferente. Jó não era um homem sem pecado, porque todo homem é pecador aos olhos de Deus. Mas Jó tinha um caráter irretocável. Esses adjetivos que a Bíblia cita ao seu respeito é descrevendo um caráter perfeito. Um homem íntegro. A palavra íntegro do hebraico tan tem o sentido de inocente, um homem sem culpa, né? Um homem que vivia para Deus. Na Septuaginta, a palavra que aparece é aletinós, aquele que é verdadeiro. Verdadeiro em suas intenções, em suas afeições, cumpridor dos seus deveres. Então Jó era este homem íntegro. Íntegro tem a ver com inteiro, né? Você compra arroz integral, quer dizer, um arroz inteiro que não é quebrado. Jó era um homem íntegro, integral. Isso fazia parte do seu perfil. Mas a Bíblia diz também que ele era um homem reto, do hebraico yassá, justo, direito, um homem direito, né? Na Septuaginta, de acordo com o grego, amempitos, um homem irrepreensível, aquele que não merece ser repreendido, era justo, era reto, era direito, um homem irrepreensível. Mas ainda no perfil de Jó está temente a Deus. E temente a Deus, do hebraico irê, significa olhar ar, voltado a buscar ar. Temente a Deus é uma pessoa que vive voltada para Deus. Uma pessoa que vive olhando a Deus, na presença de Deus. Buscando a Deus constantemente, reverentemente e respeitosamente. Os hebreus chamavam irer a alguém que estava diante de Deus em adoração, em oração, buscando continuamente a face do Senhor, com reverência, com respeito, com obediência, vivendo inteiramente para Deus. Esse era chamado temente a Deus. E Jó tem lá no seu perfil, temente a Deus. E mais, diz que ele se desviava do mal. Jó vivia uma vida devotada para Deus, em adoração a Deus, e ainda mantinha o mal à sua distância. Não é fácil, nos dias em que vivemos, se desviar do mal, manter o mal à distância, pois estamos vivendo em uma sociedade dominada e permeada pelo mal. Queiramos ou não, convivemos com o mal bem próximo de nós. Mas a Bíblia nos apresenta o perfil de um homem que se desviava do mal. Isso quer dizer que no tempo de Jó, o mal existia. A maldade existia. A malignidade existia. Mas Jó conseguia se desviar do mal. Então nós estamos aprendendo com um homem que praticava o bem, não é? Um homem que era sábio, um homem que temia a Deus, um homem que se apartava do mal. O temor do Senhor é algo lindo, é algo maravilhoso. O temor do Senhor é central para quem quer ter sabedoria. O temor do Senhor, amados, é o ponto de partida ou início do saber.
Temor do Senhor é o princípio, é o primeiro e o controlador, é a essência de um coração que deseja ter sabedoria. Então você que me ouve nessa oportunidade, se deseja ser sábio, se deseja agradar a Deus, ter a verdadeira sabedoria, o princípio é temer a Deus. É viver esta vida irê, voltada para Deus, olhando para Deus. Isto é, na presença de Deus, buscando a Deus e se desviando do mal. E assim você vai também, como Jó, agradar ao Senhor. Mas essa passagem bíblica também nos mostra Jó, um homem sábio e próspero. Então nós já vamos dizer para você que essa característica de Jó, de ser sábio, de ser próspero, é consequência do seu perfil. Como ele era um homem íntegro, sincero. A palavra sincero vem do latim sincerium, sem cera. E eu posso acrescentar aqui que a etimologia da palavra diz que naqueles idos, à margem dos rios, se vendiam bonecos de madeira, bonecos de argila, santos, imagem de escultura. E as pessoas compravam e buscavam, de forma que, como a busca era muito grande, muitas vezes aqueles marginários, aqueles que faziam aquelas imagens, não dava tempo para concluir. E aí eles betumavam o rosto daqueles bonecos com cera. E as pessoas compravam, viam tudo bonitinho, lisinho. Mas no caminho, quando o sol aquecia, a cera derretia e eles se viam com um ídolo defeituoso. E aí começaram a voltar e a dizer, eu quero um ídolo, mas quero sem cera. Eu quero um boneco, mas sem cera. Daí veio a palavra sincerium, sem cera. Quer dizer, uma pessoa verdadeira, íntegra, completa, integral. Então Jó tinha esse perfil maravilhoso. Era um homem temente a Deus. Vivia na presença de Deus, buscando a Deus, olhando para Deus, voltado para Deus. E aí, a própria Bíblia já diz, Provérbios 1:7, da sabedoria. Então, dessa vida, desse perfil de Jó, ele se tornou um homem sábio e próspero. O que é que a palavra de Deus está nos ensinando? Se queremos ser sábios nesta vida, sermos prósperos, temos que buscar um perfil semelhante ao de Jó. Com a graça de Deus, buscar a integridade, a sinceridade, a retidão, a justiça, ser temente a Deus, se desviar do mal, e aí Deus vai nos dar sabedoria e vai nos fazer pessoas prósperas. Há pessoas que são ricas, mas não são sábias, nem tampouco prósperas, porque muitas vezes não tem esse perfil que a palavra de Deus nos apresenta. Não tem um perfil de uma pessoa sincera, reta, íntegra, temente a Deus. Às vezes possui conhecimento, mas não tem entendimento. Possui riquezas, mas não prosperidade. Há pessoas que têm tantas riquezas, mas não têm prosperidade. Tem outros que nem têm tanto, mas a bênção de Deus faz que eles sejam prósperos, abençoados. Então Jó foi esse homem sábio, rico e próspero. Tudo consequência do seu perfil. Tudo consequência das suas características, do seu caráter íntegro diante de Deus. Deus lhe deu riqueza, lhe deu sabedoria e lhe deu prosperidade. Eu acho lindo, a Bíblia chama Jó o maior do Oriente, lá no Jó 1:3. Mas maior aí não era apenas referência aos seus bens materiais, mas também a sua sabedoria, a sua prosperidade. Isso é maravilhoso, importante. O homem ser sábio, ser rico, ser piedoso, ter uma vida abençoada por Deus.
E, por último, um homem próspero, um homem que vivia a prosperidade. Jó não era apenas rico, mas era um homem próspero, né? Tinha filhos, tinha filhas belas, né? Tinha uma fazenda abençoada, era um homem bem-sucedido, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, muitos empregados. Naquela época, a riqueza do homem era medido por aquilo que ele possuía. Então, a Bíblia está aqui dando esse perfil de Jó, esse detalhe da sua vida, para mostrar que realmente ele foi um homem sábio, rico e próspero. Temor a Deus nos dá sabedoria. A sabedoria nos dá exatamente prosperidade. Não estou dizendo que você vai ser rico igual a Jó, igual a Abraão, mas eu estou lhe dizendo que a prosperidade de Deus vai ser na sua vida. Prosperidade nem sempre é riqueza material. Prosperidade tem a ver com bem-estar. Prosperidade tem a ver com uma vida espiritual rica, abençoada. Não. Então, nós aprendemos isso com Jó. Não é importante apenas ter, mas ser. E Jó não apenas tinha, Jó era. Nós vivemos em um mundo hoje que vale mais o ter do que o ser. Você é tratado por aquilo que você tem. Mas Deus nos trata por aquilo que somos. Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão era um homem rico. Abraão era um homem farto, próspero. Tinha muito. Mas houve um momento na sua vida que Deus lhe diz: Abraão, anda na minha presença e ser. Então, para Deus, o que vale mais não é o ter, é o ser. Então, essas lições maravilhosas vão nos ensinando. Nós vamos descobrindo, né, que podemos agradar a Deus, podemos viver para Deus. Né? Jó foi um homem que viveu em um tempo sem muita revelação de Deus. Mas ele pode provar para o inimigo das nossas almas, Satanás, que o homem, por mais cheio de defeitos que seja, mesmo assim, ele pode ser fiel a Deus, apesar das provações que, por certo, virão em seu viver. Mas ele tem os olhos do entendimento, ele tem a sua vida piedosa, voltada para Deus. E assim, agradando a Deus, as demais coisas virão ao seu favor. Então Jó era este homem, um homem de profunda piedade, dedicado à família. A família de Jó era uma bênção, não é? Eles eram unidos, eles gozavam de uma comunhão muito grande, eles se confraternizavam, não é? Eles faziam banquetes, viviam em harmonia, era uma família feliz. A Bíblia diz que Jó se levantava pelas madrugadas e orava pela família, intercedia. Né? É que Jó dizia: porventura meus filhos podem ter pecado. O banquete ali não era de orgia, de bebedeira, não é? Nada disso. Era uma celebração da vida. Eles celebravam a vida, eles se alegravam, não é? Eles estavam ali festejando. Mas Jó, como um bom pai, um bom intercessor, se levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. Lamentações de Jeremias 2,19. Grave esse versículo. Lamentações de Jeremias 2,19. Diz aos pais: levanta-te de madrugada, no princípio das vigílias da noite, e clama pela vida dos teus filhos que padecem de fome. É um dever de cada pai, cada mãe, orar pelos seus filhos, interceder pelos seus filhos, rogar a Deus pelos seus filhos. Era isso que Jó sempre fazia. E eu creio que Deus atendeu as orações de Jó. Seus filhos morreram em um acidente. Diz a Bíblia que soprou um vento quando eles celebravam a festa na casa do irmão mais velho, o irmão primogênito. A casa caiu, morreram os 10 em um só dia.
Mas eu tenho um detalhe que eu gostaria de trazer para você. É que tudo que Jó perdeu, Deus lhe deu em dobro. Mas os filhos, Deus só deu a Jó 10 filhos. Depois da prova, Deus restituiu os bois em dobro, camelos em dobro, jumentos em dobro. Toda a fazenda de Jó foi restituída em dobro. Mas os filhos, Deus só deu 10 filhos. E eu parei um tempo bom, vários anos, estudando a Bíblia e pensando, peraí, mas Deus não prometeu a Jó, vou restituir tudo em dobro? Jó tinha 10 filhos, era para Deus dar 20 filhos. Mas Deus só deu 10. Não sei se você já parou para atentar sobre isso. Eu tenho uma resposta para lhe dar daquilo da revelação que eu alcancei. Faça a sua reflexão também. Na minha concepção, Deus não deu em dobro a Jó, porque quando os filhos de Jó morreram, morreram salvos. Morreram crentes. Foram para o céu. E quem vai para o céu não se perde. Quem vai para o céu vai para o descanso eterno. Jó não perdeu os filhos. Jó disse, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se Jó não perdeu, Deus lhe devolveu a mesma quantidade. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é linda, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela tem sempre uma resposta para nós. Ela tem sempre uma palavra para nos fazer cada dia entender a vontade do Senhor. Então, nessa oportunidade, que Deus possa nos ajudar a tirar lições maravilhosas deste homem de Deus, da história desse homem tão dedicado a Deus, tão dedicado à sua vida na presença de Deus, um homem de profunda piedade, um homem com um testemunho lindo, maravilhoso, que tem muito a nos ensinar. Usava a palavra de Deus como regra de fé e prática. Irmãos, é algo muito lindo. Faz muito bem. Os princípios divinos, direcionando, guiando a nossa vida, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Independente das provas que passamos, independente das tribulações que enfrentamos, independente de amigos que temos, como Bildade, Elifaz, Zofar e Eliú. Mas não tem problema, vai dar tudo certo. Mantenha a sua vida no padrão da palavra de Deus. Busque ter integridade. Busque ter um perfil que agrade a Deus. Talvez você não vai agradar a muita gente, porque ser sincero, íntegro, justo, ser temente a Deus, se desviar do mal, alguém não vai gostar de você. As pessoas hoje gostam mais de pessoas que fazem falcatrua, arrumadinho, vida irregular, negociatas. Então, o íntegro, o justo, o santo, aquele que teme a Deus, que se desvia do mal, nem sempre vai ser agradável. Mas se mantenha na presença de Deus, temente a Deus, irê voltado para Deus, buscando continuamente a face de Deus. Faça disso uma prática de vida e descanse. Descanse. No final, o seu caráter, a sua vida de piedade vai falar mais alto. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa como Deus na sua essência. Não, não podemos, somos humanos. Não esqueça, somos seres humanos, tendentes a ter falhas, tendentes a errar. A Bíblia diz, se você diz que não tem pecado, é um mentiroso, porque pecamos por pensamento, pecamos por palavras, pecamos por obras. Mas aquele que vive na presença de Deus, quando ele erra, ele se arrepende, ele se humilha, ele reconhece, ele busca a Deus, ele volta-se para Deus e Deus tem misericórdia. Como Jó, no capítulo 42, Jó se arrepende
do que disse sobre Deus, do que fez na sua vida, e ele disse: eu me arrependo agora de tudo que eu falei, de tudo que eu disse, eu me abomino, eu sinto nojo do que eu fiz, do que eu disse. E Deus aceitou aquele arrependimento de Jó, lhe perdoou e lhe abençoou outra vez. Guarde essa palavra no seu coração, Deus vai te abençoar ainda. Aguarde, permaneça na presença de Deus e Deus ainda vai te abençoar. Deus ainda vai te fazer um homem próspero, um homem sábio, um homem que vai viver uma vida de prosperidade. Tu ainda vai ser muito abençoado por Deus nessa terra dos viventes. E através da tua vida, da tua bênção, outros serão abençoados e serão alcançados por Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra possa produzir fé no seu coração, que esse exemplo de vida lhe estimule a acreditar que é possível, é possível. Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo Deus que retribui, que recompensa, que restaura. Ele vai restaurar tudo que você perdeu. Deus ajude e Deus abençoe.